E eu queria pedir os irmãos para estar abrindo a palavra do Senhor no tema desta noite. Como o pastor leu do 36 até o versículo 50, para nós tomarmos tempo, eu vou estar lendo apenas o 36, o versículo 37, o 38 e mais para frente, se Deus nos permitir assim, vamos estar lendo os outros versículos. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículo 36, o 37 e o 38, que diz assim: Um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e o enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Estamos diante de um texto muito conhecido por quase todos, se não por todos nessa noite, né? Que fala acerca da mulher do vaso de alabastro, né? E eu fiquei muito feliz, porque geralmente numa festividade, alguns conjuntos, alguns visitantes que vêm que louvam, geralmente louvam algo que Deus coloca no seu coração, e muitas das vezes não tem nada a ver com o tema, mas de alguma forma Deus ele quer falar. E eu atentando, né, na direção do culto, eu cheguei, estava cantando os hinos da harpa, mas eu fiquei muito feliz porque eu fui atentar que não teve um louvor sequer que não foi cantado sobre adoração nessa noite. E eu estou muito feliz porque o Senhor, Ele já está falando através dos louvores e da adoração. E eu não sei por que você ainda se encontra com seus lábios fechados, se você tem motivo para adorar. E o segundo louvor que as irmãs do departamento da igreja louvaram, falando acerca de transformação. Eu não sei se você ainda chegou nessa metamorfose de estar transformada, mas eu quero te dizer, querido, que a transformação do Senhor na minha e na tua vida nessa noite, ela já começou. E ela começou através do momento em que você colocou o seu coração para adorar, que você atentou a vir à casa do Senhor não apenas pelo convite, mas porque você entendeu que você, além do convite de estar aqui adorando com as mulheres de Deus, você entendeu que você está na casa do Pai. Então, se você está na casa do Pai, você tem liberdade para adorá-lo, porque da nossa saída, querido, do nosso lado até aqui, eu tenho convicta a certeza que o inimigo das nossas almas, ele pelejou, ele tentou, mas ele se frustrou, porque eu e você chegamos aqui. E se você chegou, querido, adore a Ele, exalte a Ele, ainda que a situação da tua casa não mudou, adore a Ele e creia, porque quando você chegar lá, a transformação já aconteceu. Porque fé que é naquilo que ninguém está vendo. Talvez ninguém está vendo a tua situação, talvez ninguém está vendo, mas a palavra vai dizer que se você adorar, Deus ele muda. Deus ele cria a situação e ele transforma no meio da situação. E a Bíblia vai relatar acerca desta mulher. Ela não tem nome, ela não é mencionada como alguém que tinha uma boa fama, mas ela é conhecida como uma pecadora. Ela era conhecida por aquilo que ela fez. Porque o diabo, irmãos, ele age assim. Ele sabe o meu nome, ele sabe o teu nome, mas ele gosta de lembrar do nosso pecado, daquilo que a gente cometeu, e ele nos chama pelo pecado. Mas Deus, ele sabe que pecamos. Deus, ele sabe que nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus nos chama como filhos e filhas, como herdeiros, como homens e mulheres de Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não aponta, ele não acusa, ele limpa, ele liberta, ele transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, ela entra no meio de uma reunião e ela invade um lar aonde ela não foi convidada, aonde ela não foi chamada, e naquele momento, pelo período, pela época datada, pelos costumes, ela não podia estar ali. Era uma reunião onde só se encontrava um homem. Só que quando Deus ele quer fazer situação, ele quebra costume. Ele quebra paradigma, porque com Deus não tem esse negócio. Se ele quiser fazer, ele faz e pronto. E eu quero crer, irmãos, eu quero acreditar que aquela mulher, ela andava cabisbaixa, abatida por onde ela passava. Eu quero crer que ela andava porque quando ela passava, alguém apontava de longe e dizia lá, ó, lá vai a pecadora. Talvez as pessoas não a conheciam como um nome, mas como a fama de Jesus naquela época já corria,
Eu quero entender que ela ouve falar, porque a Bíblia vai dizer que Simão, ele convida Jesus para sua casa, porque a intenção dele não é convidar Jesus para honrar Jesus como mestre, como Senhor, como Deus das profecias lá do livro de Isaías, não. Ele quer pôr Jesus à prova no sentido de saber de fato se Jesus era aquilo que a sua fama corria. Porque quando Jesus chega na sua casa, ele não trata Jesus como as honras devidas da época. Ele não lavou os pés de Jesus, ele não honrou Jesus, ele não serviu Jesus, ele simplesmente convidou. Só que quando eu e você não fazemos aquilo que a palavra de Deus nos manda, Deus envia pessoas para fazer no meu e no teu lugar. Porque a soberania de Deus não muda, a glória de Deus não passa. E quando eu e você temos a liberdade para fazer e não fazemos, Deus levanta outro homem, outra mulher para fazer, e os planos de Deus não é frustrado. Porque muitas das vezes nos sentimos, nos inchamos, nos achamos, porque Deus usa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e às vezes achamos, não, porque se eu não for, as coisas não vão acontecer, se eu não fizer, as coisas não andam. Só que, querido, deixa eu te dizer uma coisa: servir a Deus é obedecer a sua palavra. Não é fazer porque eu me sinto melhor, não, é fazer porque Ele nos ordenou. Mas se Ele num determinado momento quiser dizer, irmã Paloma, a partir de hoje eu fecho os seus convites, você vai sentar, não prega mais, vai ficar ouvinte, eu vou sentar. Porque, irmão, não adianta, quando Deus fala que Ele não vai fazer, Ele não faz. Porque existem momentos que Deus, Ele precisa nos parar, porque nós precisamos sentar para ouvir. E Deus está me trazendo a memória acerca até do Samuel Mariano, né? O levita, cantor da casa. Levita não, né? Porque levita é quem cuida das casas, as coisas de Deus, do templo. O adorador, né? Todos conhecem o nosso irmão Samuel Mariano. Tem um momento que ele vai dizer, daquele louvor que ele fala que é tempo de voltar. Ele dá um testemunho, ele fala acerca exatamente disso. Ele vai dizer que chega um momento que tem tantos convites, tantas agendas, que ele deixa de buscar o Senhor, ele deixa de adorar, porque ele começou a fazer, então chegou um momento que eu quero crer que ele achava que não precisava mais buscar. E aí Deus fechou tudo, as agendas que estavam abertas cancelaram, e quem ia convidar não convidou mais, porque Deus teve que parar ele, frear ele, porque eu entendo que isso é graça, irmãos, isso é misericórdia. E Deus, eu acredito que Deus num particular com aquele homem fala, meu filho, olha só, senta aí, me escuta, me busca, porque tu tá se sentindo, tu tá se achando, só que quem faz sou eu. Quem opera sou eu, quem cura sou eu, quem transforma sou eu, quem liberta sou eu, tu só é meu canal, tu não tá me buscando. Eu até envio almas para me aceitar através do louvor que tu canta, através daquilo que tu prega, mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, freia um pouquinho, porque quem faz sou eu. E Deus freou ele. Só que essa mulher, ela é apontada, ela é acusada. Só que no momento em que ela invade aquele lar, ela invade aquela reunião, ela não chega pedindo, ela não chega questionando, ela simplesmente se derrama aos pés do Senhor. Ela simplesmente começa a derramar aquilo que ela tinha de mais precioso. E eu acho interessante que alguns dos evangelhos vai narrar acerca dessa história. Alguns mencionam que foi em Naim, né? Em Lucas provavelmente tem acontecido esse evento em Naim. Alguns teólogos, historiadores até dizem que aconteceu essa situação, mas não se trata da mesma mulher, porque outro evento aconteceu em Betânia. E o evento de Marcos, no capítulo 14, se eu não me engano, do 3, versículo 3 ao 9, vai narrar que a mulher do vaso de alabastro ungiu a cabeça de Jesus. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 6 em diante, também vai dizer que ungiram a cabeça de Jesus. Só que no Evangelho de Lucas, o evangelista e doutor Lucas, ele vai mencionar que aquela mulher, ela invade aquela reunião, ela se derrama aos pés do mestre, ou seja, ela se humilha. E ela começa a entregar do que ela tinha de mais precioso. E meditando nesta manhã, mais um pouco na palavra, o Senhor me fez entender que nem os discípulos de Jesus, que andavam com ele, viram os milagres feitos, tiveram uma atitude como a dessa mulher. A Bíblia não vai mencionar em momento algum os seus discípulos o adorando a todo tempo, muito pelo contrário. Quando o mestre fazia algo que colocava a fé deles à prova, eles questionavam o mestre. Mestre, a tua palavra é muito dura. Aí o mestre fala, olha, eu vou ali orar e vocês ficam intercedendo por mim, eles dormem. Então assim, aquela mulher, ainda que era conhecida como uma mulher pecadora, ela deu aquilo que ela tinha de mais precioso para o Senhor.
Eu não sei o que você tem entregado ao Senhor. Eu não sei se você tem dado o resto da tua adoração, ou se você tem dado o teu melhor como Abel deu. Porque Caim, ele pega do resto e vai oferecer ao Senhor, mas Abel não, ele pegou do seu melhor. Ele pegou das suas primícias. Por isso que Deus vai dar direcionamento ao escritor, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo, mas o escritor que escreve vai dizer que de exato momento o Senhor, ele vai aceitar a oferta de Abel, porque ele deu da sua primícia, ele trouxe do seu coração. Ele não simplesmente chegou e falou: aí ó, Senhor, toma. Não, eu acredito que teve toda uma preparação, teve toda uma entrega. E muitas das vezes chegamos na presença de Deus: Senhor, tu tem que fazer isso na minha vida, porque você tem que tratar, quer direcionar como o Senhor tem que fazer, irmãos. E não é assim. Servir ao Senhor, adorar Ele, é se entregar, é se quebrantar. Aquela mulher, ela se humilhou. Ela poderia chegar aos pés de Jesus: Senhor, eu te conheço como mestre, que tu faz milagres, e tu deve saber que eu sou pecadora, porque tu és onisciente, onipresente, onipotente. Mas eu estou aqui para dizer que esse povo, meus vizinhos, me caluniam. Não, ela não falou de calúnia. Ela não ficou se questionando, irmãos. Ela simplesmente adorou. E ela vai lá e ela quebra o que ela tinha de mais precioso. E outro ponto que Deus colocou no meu coração foi porque os escritores, os três, eles vão mencionar sobre o vaso de alabastro. Eles poderiam simplesmente dizer: aquela mulher quebrou um vaso, porque um vaso é um vaso comum, feito de barro. Mas não, eles quiseram relatar que ela quebrou um vaso de alabastro, porque o vaso de alabastro, ele é um vaso diferenciado. Ele tem um material fino, ele é feito de um gesso parecido com mármore, mas é um material um pouco mais fino. E ele era algo que só guardava aquilo de precioso. Era nardo, era mirra, ou os perfumes mais preciosos da época eram guardados dentro do vaso de alabastro. Qualquer outro perfume, qualquer outro óleo poderia ser guardado em outro vaso, mas o vaso de alabastro só guardava preciosidade. E eu acredito que aquela mulher estava guardando aquilo. E eu não sei qual é o seu pecado, porque a Bíblia não menciona o pecado daquela mulher. Eu não sei se ela adulterou, eu não sei se ela se prostituiu. A Bíblia não menciona. E eu não quero também ficar inventando pecado, porque a Bíblia não diz isso. Mas o que eu acho mais interessante é que talvez aquela mulher cresceu, ela foi criada, ela nasceu e ela tinha uma promessa. E talvez por ela saber dos costumes, dos dotes, ela vai guardar aquele vaso. Porque na época de Jesus, ou um pouquinho antes, né, as mulheres, quando elas estavam para casar, a família das noivas entregava o vaso de alabastro com aquilo de mais precioso que a família tinha, seja um óleo ou seja um perfume, como eu mencionei, para quando ela se casasse, ela quebrasse e derramasse diante do seu esposo como uma forma de honrá-lo. O noivo como uma forma de honrar o seu noivo. E eu quero crer que talvez aquela mulher, ela sonhava em ter um esposo, ela sonhava em ter uma família, e ela estava guardando aquele vidro, aquele vaso de alabastro para derramar, para honrar o seu marido, o seu esposo, o seu noivo. Só que até então, talvez não tinha acontecido isso. Só que ela encontra alguém que é o noivo dos noivos, que tinha mais valor do que qualquer homem nessa terra. Que ele era 100% homem, ele era 100% Deus. E talvez quando ela descobre que Jesus está próximo, ela pensou: eu vou lá e eu vou dar para o mestre aquilo que eu tenho de mais precioso. Ainda que a sociedade me aponte, ainda que a sociedade me calunie, eu vou lá e eu vou derramar sobre o mestre o que eu tenho de melhor. O que você tem derramado nos pés do Senhor nessa noite? Você tem dado o teu melhor ou você tem dado o teu resto? Porque se você tem dado o resto, querido, eu te convido a dar tuas primícias, porque de resto o inimigo que vive. Para o nosso Deus é o melhor, porque quando você dá o teu melhor, quando você entrega aquilo que você tem de melhor, Deus, ele faz também o melhor. Porque, irmãos, quando Deus quer fazer algo para a minha vida e para a tua vida, ele não dá qualquer coisa. Ele capricha naquilo que ele vai me dar e aquilo que ele vai te dar. Tanto que muitas das vezes nós, como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, vamos dizer algo, contar algum testemunho, a gente vai dizer: eu pedi tanto, mas Deus fez além. Deus sempre faz além. Há alguns casos, pouco que ele faz exatamente aquilo que a gente pede, mas Deus, ele sempre faz além do que nós pedimos. E aquela mulher agora, ela se derrama aos pés do mestre, quebra aquele vaso do que ela tinha de mais precioso e começa a ungir Jesus e a regar
os seus pés com as suas lágrimas. Talvez as lágrimas dela naquele momento não era lágrima de petição. Talvez a lágrima dela naquele momento não era uma lágrima de questionamento, mas era uma lágrima esfregando os cabelos nos pés do médico e dizendo: Senhor, eu te adoro. Talvez o Senhor não me conhece, mas eu te conheço. Talvez por algumas vezes você passou por aqui pregando, não me notou, mas eu te notei. Talvez você não percebeu que eu estava no meio da multidão, mas eu estava. Eu vi os milagres que você fez, o Senhor fez. Eu vi os feitos que o Senhor fez. E eu estou aqui porque eu reconheço que maior do que os profetas, maior do que os sacerdotes, maior do que os escribas e fariseus é o Senhor. E eu acredito na promessa e eu creio que tu és o Messias. Por isso que eu estou aqui te dando o meu melhor. E talvez ela não foi preparada, ela começa a enxugar, porque, irmãos, ela se despiu emocionalmente de uma maneira que a mulher naquela época, ela só podia demonstrar os seus cabelos para o seu esposo. Porque ela demonstrar o cabelo na rua era como se ela estivesse sendo desonrada. Só que ela não está nem se importando com o que vão falar, porque a fama dela já corria mesmo. O que importava para ela era adorar. E ela está lá, ó, enxugando os pés de Jesus, regando os pés de Jesus, e talvez está dizendo: Senhor, eu te adoro porque o Senhor pode me transformar. Eu te adoro porque o Senhor é antes de eu ser. Eu te adoro porque o Senhor pode fazer se o Senhor quiser. E ela estava adorando o Mestre. Ela estava se entregando. E um paralelo a essa mensagem é a mulher samaritana. A mulher também era questionada. Ela era uma mulher apontada. A Bíblia vai dizer que meio-dia ela estava indo no poço buscar água. Meio-dia é hora de quem? Que mulher dona de casa está indo buscar água, irmão? Dona de casa não busca água meio-dia. Meio-dia o almoço já está pronto, a louça já está levada. Isso não é hora para a mulher estar indo. Mas ela era rejeitada onde ela morava, porque ela estava morando com um marido que nem dela era. E aí Jesus, ele vai pedir os seus discípulos para buscar o alimento, e Jesus encosta ali, porque Deus, ele quando quer fazer, ele faz. E pede água, e a mulher começa a questionar, e Jesus começa a ter um desenrolo com aquela mulher. E a mulher diz: como é que, sendo tu judeu, pedes água a mim, uma mulher samaritana? E o Senhor começa a ter um particular com ela e fala: olha, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede águas, tu pediria água e eu lhe daria água viva, água da vida que jorra direto do trono. Aí a conversa ficou interessante. Aí a mulher começou a se aprofundar, deu uma escorregada. Aí o Jesus pergunta: cadê o teu marido? Como quem diz: ué, tu vindo buscar água uma hora dessa, não tem marido para te ajudar, não? Aí ela dá uma resposta e eu falo: disseste bem, porque tu tiveste 5 e o que tu tem agora nem é teu. Aí ela reconhece: vejo que tu és profeta. Alguns dizem que a gente tem que adorar aqui no Monte Gerezim. Os judeus dizem que temos que adorar. Aí eu fiquei muito feliz, porque essa palavra de manhã queimou no meu coração quando a irmã falou: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai, Espírito e verdade. Falei: obrigada, Jesus, porque o Senhor ministrou isso no meu coração para falar nessa noite. Então, o verdadeiro adorador, querido, ele adora na prova, ele adora no vale, ele adora na enfermidade, ele adora no vento, ele adora no deserto, ele adora independente da situação que ele está passando, porque ele entende que por mais que a situação esteja difícil, ele tem um Deus que pode mudar a qualquer momento. A mulher estava ali, quando ela entende, Jesus fala aquilo: eu quero que ela saia correndo e vai adorar o Senhor. Eu quero entender que ela entrega tudo que ela tem e vai adorar. Outro paralelo é a Ana. Ana, ela tá ali querendo gerar, ela quer dar filho para Eucana, porque Penina tinha filho, ela não tinha. Agora ela é uma mulher amargurada, ela é uma mulher ressentida porque ela desejava gerar. Naquele tempo, hoje as mulheres não querem ter filho porque a situação tá difícil, mas naquele tempo era uma honra uma mulher poder gerar, suscitar descendente em nome do seu esposo. Só que agora a mulher que Eucana mais amava, ela não pode gerar. Talvez no ano em que Eucana subiu para adorar com a sua família, a Ana podia pegar e dizer o seguinte: Eucana, olha só, vou fazer o seguinte, sobe com Penina, sobe com teus filhos, eu não quero adorar ninguém não, porque esse Deus não faz nada por mim, então você vai que eu vou ficar aqui. Não, ela foi quebrantada, ela foi chorando, ela foi despedaçada a adorar o Senhor, e ela se entrega de uma maneira no templo ao Senhor que o sacerdote ali, ele olha para Ana e ele começa a ter ela como embriagada. Porque muitas das vezes a forma que você adora a Deus dentro da casa do Senhor, a forma que você se entrega, talvez alguém pode interpretar mal. Mas eu não tô nem aí se a minha maquiagem tá borrada, se alguém tá preocupado se eu tô chorando, se eu tô rindo. Eu quero adorar ao Senhor.
porque quem se preocupa com quem adora não recebe. A casa está aí, o Senhor está na casa, o Senhor está falando. E quantos ainda estão assim olhando, observando? Irmão, não observa não, adora. Se derrama na presença do Senhor, porque Ele faz. Ana estava sendo tida como embriagada, mas só o Senhor sabia como ela se encontrava. Só o Senhor sabia a situação dela. E ela vai dizer para ele: não me tenha como embriagada. E Deus, Ele atenta para o coração de Ana. Deus, Ele vê a sinceridade dela em adorar. E a Bíblia vai dizer que um pouquinho de tempo depois ela gera. Porque Deus, Ele testa a nossa fé, irmãos. Deus, Ele testa a nossa sinceridade diante dEle. Então Ele permite certas situações. Ele permite certas coisas acontecer para saber se o nosso coração está nas coisas ou se está nele, se nós adoramos Ele pelo que Ele é, ou se nós o adoramos pelo que Ele pode fazer. Porque infelizmente, irmãos, muitos hoje na casa do Senhor adoram o Senhor por o que Ele pode dar. Senhor, eu te adoro porque eu quero um carro sexual. Não, vamos adorar a Ele porque o que Ele é. Eu só tenho um filho, meu filho tem 9 anos, no mês de outubro ele faz 10. E quando ele ia completar 2 anos de idade, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, o meu filho, ele começou a ter convulsão dentro de casa, ele começou a convulsionar. Sem nenhuma causa, sem nenhum motivo, para a glória de Deus, nunca teve nenhuma enfermidade que precisasse passar por tratamento, ficar em internação. E meu filho começou a convulsionar dentro de casa, eu saí desesperada, porque só em filme que a gente sai correndo, arrumada, maquiada com salto alto, né? Eu morando lá na comunidade da Coroa, desci o morro despencada. Quando eu fui me dar conta, eu tava de baby doll dentro do hospital Souza Guiar e Brusa Segunda Pele. O laço ficou no meio do caminho descalça. Meu esposo descendo atrás no desespero, não lembrou nem de pegar roupa pra mim, porque o desespero era tanto, irmãos, que a gente só se dá conta de como a gente tá depois que o sangue esfria. E eu desci correndo com meu filho desfalecendo nos meus braços. Irmão, para a glória de Deus, é o meu único filho. A minha oração naquele dia com meu filho desfalecendo no meu braço. Eu falei: Senhor, o Kaique, ele é teu. O meu filho, ele te pertence. Foi o Senhor que me permitiu gerar. Mas ele está aqui, Senhor. Eu não sei qual o motivo da convulsão. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Mas se o Senhor quiser levar, o Senhor vai levar. Mas, Senhor, prepara o meu coração do meu esposo, porque é o único filho que nós temos. E nós não planejamos, mas ele veio. E agora nós temos traçado planos, nós temos caminhado e criado ele no teu caminho. E quando cheguei no pé da comunidade, meu filho desfaleceu. Não minto, foi dentro do carro. A gente entrou num táxi, porque eu moro em cima do túnel de Santa Bárbara. Então, no desespero, eu me joguei no primeiro carro que estava saindo do túnel. A gente tem esse negócio todo, sabe, irmão? Me joguei na frente do carro. Para a glória de Deus, o taxista era pura eração, estava com o pé no freio e freou. E nós entramos, e quando eu entrei dentro daquele táxi, meu filho desfaleceu. Eu estava procurando o pulso dele, só que em nenhum momento eu fiquei: Senhor Deus, por que não? Eu só fiquei ligada com o Senhor. Eu falei: Senhor, se o Senhor levar o meu filho, só me prepara. Só me prepara. E nós entramos por aquele Souza Guiar. Eles estavam lavando o Souza Guiar 2 e pouca da manhã com aquelas máquinas. O meu sobrinho, o meu vizinho que desceu, que pegou ele no meu colo, entrou correndo. Deus não permitiu que caísse nada. Meu filho entrou para dentro daquele hospital e a todo momento eu com meu esposo, eu falei: Cássio, vamos orar. Vamos orar, vamos perguntar ao Senhor porque Ele nos permitiu entrar em plena sexta-feira dentro do Souza Guiar 2 horas da manhã. Vamos orar, vamos perguntar. E começamos a adorar o Senhor, começamos a questionar, irmãos, e nada da febre do meu filho baixar. Foi acometido de vários exames e passamos a noite lá. Passamos a noite lá e começamos a orar até que Deus nos direcionou para aquilo que nós iríamos fazer naquele lugar. E assim, quando Deus direcionou, nós fizemos. E quando foi 8 horas da manhã, meu filho ganhou alta e o médico disse: olha, a gente fez tomografia, a gente fez raio-x, teu filho está normal, não tem nada. A febre baixou, voltamos para casa. Mas fizemos o que tínhamos que fazer naquele lugar. Orar por uma criança que os médicos deu 48 horas de vida, que estava lá, que também estava com a mesma situação do nosso filho, só que estava toda entubada. A mãe era afastada dos caminhos do Senhor. Não, a mãe caminhava e o pai era afastado. Nós oramos pela mãe, demos uma palavra e ela falou assim: eu estou tranquila porque eu sei que o meu Deus, Ele deu, Ele pode tomar. Mas a minha única preocupação é o meu marido, porque ele é muito apegado a essa criança. Eu tenho certeza que se Deus levar, ele não caminha mais nunca mais. E nós começamos a orar. E para a glória de Deus, irmão, porque quando Deus cria uma situação, te usa para alguém, Deus, Ele sempre tem alguém perto para a notícia chegar aos nossos ouvidos.
Tinha uma moça com uma das filhas internada que morava próximo da onde a gente morava lá. E aí o que aconteceu? Naquela noite os médicos deram até aquela madrugada para aquela criança morrer. E até 8 horas da manhã a criança não tinha morrido. E um tempo depois, aquela mãe que morava próximo da nossa casa, eu perguntei a ela, e aí, aquela situação daquela criança? Ela falou, olha, a criança morreu, mas os médicos se surpreenderam porque eles deram 48 horas de vida e a criança ficou viva 5 dias ainda. Eu falei à mãe da criança, ficou tranquila, só que como eu não tinha o contato, eu quero crer que Deus trabalhou na vida daquela criança, usando aquela situação, até aquele marido, até aquele pai aceitar Jesus. Porque os médicos dizem uma palavra, mas o Senhor diz outra. Irmãos, se eu estou questionando, se eu estou murmurando, irmãos, Deus ia fazer alguma coisa pelo meu filho. Talvez o quadro dele ia se agravar, só que eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não quero nunca mais entrar nesse hospital do jeito que eu entrei. Porque aí depois que acalmou, a febre dele baixou, irmãos, eu chorei, mas era um choro de alívio. Era um choro de gratidão. Para a glória de Deus, irmãos, meu filho nunca mais teve convulsão. Nunca mais, a coisa mais rara do mundo, para a glória do Senhor, meu filho ficar doente, sentir febre. Mas é raridade, eu já perdi as contas. Tu lembra, Cássio? Quantos anos tem que cair que não sente uma febre? Isso é Deus, irmãos. Isso é o Senhor. E por que eu vou questionar um Deus que cuida de mim, cuida de você? Por que nós vamos apontar um Deus que pode fazer infinitamente mais? Porque eu queria que a minha vida tivesse de um jeito e talvez a minha vida não está. Talvez eu estou aqui, você está me olhando, nossa, a irmã Paloma é uma bênção. Mas só o Senhor sabe como eu estou, só o Senhor sabe como o pastor dessa igreja se encontra. Quantas das vezes, talvez, ele deve ter subido nesse altar para pregar a palavra do Senhor e a alma dele estava rasgada, ferida, quebrantada, precisando de uma palavra, de um abraço. Mas ele precisou se posicionar como pastor, homem de Deus, para alimentar o rebanho que Deus confiou. Adorador faz isso, irmãos, ele não olha a circunstância. Adorador, ele não questiona, ele adora, como foi louvado nessa noite. Adorador, ele busca por aquilo que ele pode sentir, por aquilo que ele pode entender que Deus pode fazer ainda mais.